Queridos, hoje eu vou ler o Salmo 17, se vocês quiserem abrir aí, porque eu vou, à medida que for lendo, já vamos meditando verso a verso, porque são aqui 15 versos, então prefiro que a gente já medite à medida que formos lendo. Salmo 17. Eu estou aqui estudando a nossa reunião de oração em sequência, né? Salmo 17, que diz assim na NVI: Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Então aqui já começa, queridos, com algo importante, né? A nossa queixa, a nossa oração tem que ser justa. Não adianta pedir para Deus fazer algo que no coração dele, na sabedoria dele, não seja. Ele continua: atenta para o meu clamor. Então aqui novamente a postura de um cristão diante de Deus tem que ser de clamor, né? Nunca de exigência, ou como em alguns lugares se faz, né, decretando coisas, né, dando ordens a Deus, né? Já ouvi até a expressão botando Deus contra a parede, né? Pelo amor de Deus, né? Não é assim. A gente tem que estar uma atitude de súplica, de clamor, e, como diz a Bíblia, né, com oração, com súplicas e ações de graça. Então a gente suplica pela misericórdia dele, ele não é obrigado a nada. Quando ele fizer, ele o fará segundo a sua justiça, segundo a sua sabedoria, segundo a sua misericórdia, não porque nos deve qualquer coisa ou que a gente possa dar ordens a Deus. Então a atitude é de clamor mesmo, porque Deus atende o humilde, né? Como foi a pregação deste domingo. Se a gente vier com soberba diante de Deus, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Então ele continua: dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Então, o nosso lábio, né, a gente tem que se guardar do engano, da falsidade, da mentira, porque senão Deus não vai ouvir esse tipo de oração cujos lábios, né, já está contaminado. Uma pessoa que usa da palavra para enganar, como é que Deus vai ser cúmplice de alguém assim? E continua no verso 2 do Salmo 17: venha de ti a sentença em meu favor, vejam os teus olhos onde está a justiça. Então, novamente, né, o que eu coloco aqui, né, que Deus atende aquilo que é justo. Porque muitas vezes as pessoas são tendenciosas de pensar só no seu lado, né, mas Deus vai atender a justiça. Como eu tenho colocado aqui, em ação na justiça, aí, que houve uma, uma mudança no valor lá, o que eu peço para Deus é: assim, Senhor, faça justiça. Se for justo que eu tenha o valor cheio, que eu receba, senão. Mas sempre esse compromisso do cristão com a justiça, mais do que com nós mesmos, porque a gente está do lado da justiça, a gente não quer ser beneficiado de forma injusta, porque Deus é o Deus da justiça. Nós temos que ser corretos, inclusive na nossa oração. Sei que é difícil, às vezes a gente não pensar dessa forma, mas por isso que é sempre importante dizer que seja feita assim a tua vontade. No verso 3 do Salmo 17, ele diz: provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Então é uma oração de uma pessoa que tem compromisso, né, queridos? Não é aquele cristão relapso que faz o que quer, que não obedece, não segue a Deus, e depois vem diante de Deus pedir algo quando estiver com problemas, né? A vida com Deus tem que ser uma vida de justiça, não que Deus demande perfeição, mas uma busca sincera de sermos o mais íntegros possível diante de Deus, para que a gente possa fazer essa oração: Senhor, me examina, veja que eu procuro ser uma pessoa o melhor que eu posso, eu tento servir ao Senhor, então, nesses termos, Senhor, me ajuda. Então, a oração do justo, né, como eu coloquei no grupo hoje, é poderosa em seus efeitos. Então, a gente tem que buscar essa justiça. E ele continua, no verso 4: pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Então, como é que ele evitou se tornar uma pessoa violenta? Como é que ele
manteve os passos dele nas veredas de Deus e não escorregou, né, no seu caminho? É pela palavra de Deus, né, queridos? Que as Escrituras insistem, repete, 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 que é pela palavra de Deus. Né, como o Salmo 119 diz, né, como guardarei puro o meu coração, guardando a tua palavra. Então é a palavra de Deus, que ninguém aqui é melhor do que ninguém. É pela misericórdia de Deus e pela palavra de Deus que ele vai nos ensinando, vai nos libertando dos enganos da nossa alma, dos enganos do inimigo, dos enganos deste mundo corrompido. Porque se a palavra de Deus não estiver constantemente nos limpando, a gente vai paulatinamente, de forma bem sutil, caindo em pequenos erros, pequenos pecados, e quando a gente vê, a gente já se afundou muito. Então a palavra de Deus, essa constante, por que a gente se reúne toda semana? Para um constante lavar da alma, um constante relembrar da palavra de Deus. A Bíblia fala isso, né, que a gente sempre relembrar os preceitos de Deus. Porque aqui ninguém é perfeito. Se a gente não tiver cuidado, a gente se perde. Tá pela palavra de Deus com humildade, sempre desejando. Senhor, me fala, Senhor, me ensina, Senhor, me limpa. Como Jesus disse para os apóstolos, né? Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. E ele continua, no verso 6, eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. É isso que a gente tem vivido, né, queridos? É o que a palavra promete, que quando a gente clama a Deus, clama mesmo, e ele responde. Então, essa é o grande caminhar do cristão com Deus, né? Que quando a gente se coloca na presença dele, coloca uma oração, ele vai respondendo no tempo certo, na forma certa, do jeito que ele sabe fazer, porque muitas vezes a gente precisa aprender algumas coisas, precisa trilhar um certo caminho até essa resposta vir. Então ele sabe tudo, né? Tudo que é necessário. Mas isso de clamar a Deus, de novo, clamar, não decretar, não dar ordens a Deus, mas clamar, sabendo que ele responde. A gente tem saboreado isso, desfrutado disso aqui na reunião, a gente está vendo orações sendo respondidas e vamos continuar vendo. Quanto mais a gente mantém o compromisso, quanto mais a gente ora e deseja estar na presença de Deus, o resultado aqui decretado pela palavra de Deus é que ele vai responder. Porque, como o texto diz, ele vai mostrar para nós a maravilha do amor dele. O amor dele é maravilhoso. E isso ele vai mostrar à medida que ele for nos salvando, for nos protegendo, for nos abençoando, for cuidando de nós. Então, que Deus possa mostrar a cada um de nós, na nossa família, em todas as nossas atividades, a maravilha do amor dele. O amor tal que o verso 8 continua, né? Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Olha como Deus nos olha, né, queridos? Às vezes a gente se sente mal diante de Deus, se culpa, ou se sente, né, pequeninos, etc. Mas para Deus, queridos, esse aqui é o olhar dele. Ele nos olha como a menina dos seus olhos, quer nos esconder, quer nos colocar sob a sombra das suas asas. Como até Jesus disse quando chegou diante de Jerusalém, como uma galinha que protege os seus pintinhos, ó Jerusalém, é assim, né, que eu queria colocar você sob as minhas asas. Então, lembrar que Deus tem esse olhar de proteção, de cuidado para conosco. Ele vai falar aqui sobre a violência dos homens, nos próximos versos, o perigo constante que a gente vive nesse mundo, né, de assalto, de agressão, de roubo, de perigos e humilhação e tantas coisas que esse mundo provém, e Deus está atento a tudo isso, e por isso ele diz no verso 13, levanta-te, Senhor, confronta essas pessoas, esses ímpios, derruba-os, com a tua espada livra-me dos ímpios. E aí a gente pensa, né,
Deus vai livrar, Deus vai abençoar, e claro que ele faz muito, mas olha como o verso 14 e o 15 fecham de maneira esplêndida esse salmo, trazendo uma luz que no Antigo Testamento nem aparece tanto, é muito mais explícito isso no Novo Testamento, mas aqui no Antigo Testamento, nesses dois versos, isso é trazido de uma forma muito bela e muito poética. Ele diz: com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Então tem gente que vive a vida pensando que é só aqui, né? Eles fazem, desfazem, fazem, acontece, roubam, ofendem, agridem, ferem, fazem o que querem e desfilam as suas maldades no mundo, se achando os espertos, né? Muitas vezes lucrando com a sua maldade, né? Obtendo lucro da sua perversidade e da sua desonestidade. Então olha como a Bíblia diz, são os homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida, porque acham que a vida acaba aqui. Então, acham que vão cometer todo tipo de barbaridade, acaba aqui tudo, então eles vão sair ilesos, né? Dizem, né, que muitos creem, que os cristãos creem, eles querem dizer, os cristãos creem em Deus como se Deus fosse a salvação deles sempre. É uma muleta. Mas é o contrário, a não crença deles em Deus é uma muleta para eles continuarem fazendo o que querem, fazendo a sua maldade, né? Desconsiderar Deus é necessário para eles continuarem com a prática de vida deles. São os homens deste mundo. Agora, o texto continua: enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservaste, porque Deus está olhando tudo isso. Tudo isso está sendo contabilizado. Sejam os seus filhos saciados e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, agora ele faz a diferença entre os homens deste mundo e quanto a mim, quanto a nós, que cremos nesse salmo e cremos nas Escrituras. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Olha o desejo, né, daquele que segue a Deus. Verei a tua face quando despertar. Aqui me parece até uma alusão à ressurreição, porque quando foi feita realmente a justiça, verei a tua face e quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Então, o verdadeiro cristão espera esse dia que veremos Deus face a face, que na terra, claro que a gente está diante da face dele, mas haverá um dia que veremos ele face a face, e quando despertarmos, eu não sei se aqui realmente é uma alusão à ressurreição, pode ser o despertar da manhã, claro, que ele fica satisfeito ao ver que cada dia, à medida que a gente serve a Deus, a gente fica um pouquinho mais semelhante a ele, pode ser. Mas como ele está falando no verso anterior das pessoas, dos homens deste mundo, e a recompensa está só nessa vida, aqui parece que ser um contraponto, entendeu? Entre as pessoas desta vida, que recompensa está tudo aqui, e eu não. Eu vou despertar um dia, quando for feita a justiça, me verei diante da face de Deus e ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Talvez nem o autor tivesse ciente, né, de tudo que talvez estivesse indicando aqui. Mas haverá um dia que estaremos face a face com Deus, será feita a justiça, na eternidade sim, será feita toda a justiça, neste mundo, infelizmente não. Agora, haverá um dia que será feita a justiça, estaremos face a face com Deus e estaremos satisfeitos, porque aí sim não teremos mais pecado, não teremos mais dor, não teremos mais maldade, estaremos cada vez mais semelhante a Deus, porque Ele nos limpará, nos purificará, nos colocará junto dele para sempre. Então, queridos, essa visão, né, de que Deus responde às orações e toda justiça que não for feita aqui, Deus fará muito, mas tudo que não for feito aqui, certamente será feito nos céus. E aí estaremos diante dele. Então, o caminho do cristão não é o caminho só dos homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. A gente nunca pode esquecer disso. Porque, como o apóstolo Paulo diz, se a nossa vida se resumir, se esperamos em Cristo, está lá em 1 Coríntios 15, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos pessoas miseráveis, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não esperamos Cristo só nesta vida. Não.
Nós esperamos também na eternidade, onde aí sim todas as promessas de Deus se cumprirão, e promessas muito maiores do que todas as feitas aqui. Lá sim está todo o nosso galardão, toda a nossa recompensa, recompensa que não está só nessa vida, né? Está numa vida eterna com Ele. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos à Tua presença e te agradecemos, Pai, porque, como vimos aqui, o Senhor mostrará as maravilhas do Teu amor. Sim, ouvindo ao nosso clamor, respondendo, Senhor, às nossas orações, que humildemente já pedimos a Ti que respondas. Mostrarás as maravilhas do Teu amor e mostrará principalmente, Senhor, quando o Senhor nos acolher junto a Ti e viveremos para sempre na Tua face. Até lá, Senhor, nos guarda, nos protege, fica conosco e nos ajuda em cada uma das nossas questões, que são muitas, as que sabemos, as que não sabemos, as que já vieram, as que virão, as que já passaram, mas ainda nos incomoda, ainda nos traz problemas. Nos ajuda, Senhor, a lidar com tudo que nos sobrevier nesta terra e nos protege até chegarmos a esse dia que te veremos face a face, estaremos para sempre junto contigo. Essa é a nossa fé e nós cremos em Ti, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de